Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira nós nos colocamos uma vez mais ardorosos, sedentos diante de nosso Senhor, que derrama sobre nós a sua graça através da sua palavra, como força, luz, consolo, alegria para a nossa caminhada. Por isso, escutemos o Senhor que nos fala através deste Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Mateus 10, 16 a 23. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui as palavras de Jesus como que numa advertência acerca da condição em que aquele que se dispõe a amar e seguir o Senhor se encontra. E vejam só, nosso Senhor, vamos dizer assim, ele não é muito modernamente acolhedor, vamos dizer assim, né? Porque hoje falamos muito de acolhida e temos que ser muito agradáveis com todos em tudo e etc e tal, e muitas vezes algumas pessoas acabam nesse conceito que não é de todo errado, querendo maquiar ou diminuir a verdade acerca de dificuldades e cruzes que se tenha que carregar ou enfrentar em determinadas circunstâncias da vida. Nosso Senhor nos dá a letra desde o início desse trecho. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nós conseguimos imaginar essa cena? Essa primeira parte ela é toda meio, vamos dizer assim, do mundo animal, né? Temos as ovelhas, os lobos, as serpentes e as pombas, né? Vejam, conseguimos imaginar o que são as ovelhas no meio de lobos? O que sobra das ovelhas no meio dos lobos? O que quer dizer isso? Uma palavra, queridos: vítima. No meio dos lobos, as ovelhas se tornam vítimas. Vítimas da violência, vítimas da agressividade, vítimas. E aí nós vamos para o final do Evangelho e nosso Senhor fala da perseguição, né? Então vejam, de que maneira nós, consagrados ao Senhor pelo batismo, participantes do mistério
da sua Páscoa, nós, instruídos pela verdade, pela doutrina sagrada, de que maneira nós estamos neste mundo? Como vítimas. Vítimas não da crueldade, da maldade, da incompreensão, da ideologia, das modas e assim por diante do mundo. Vítimas do amor do Senhor. Por cada ser humano, por cada homem, no mundo, no tempo e na história. Por quê? Porque não é só o fato de morrer, de ser morto, mas é o fato de morrer por amor ao Senhor, pelos irmãos. E aí nós entramos na esteira da história da igreja. Homens e mulheres que não se preocuparam consigo. Gastaram a sua vida, perderam sua saúde, perderam seu tempo, ou melhor, ganharam seu tempo. E ganhar a saúde no sentido mais profundo, né? Saúde vem de salus, né? É a mesma ideia de salvação, né? Então, ganharam a saúde mais importante, a da alma, e assim por diante. E portanto, Nosso Senhor nos pede a prudência e a simplicidade. Como instrumentos, aí identificando com essas figuras, né? Como instrumentos através dos quais este nosso ser vítima, este nosso oferecer-nos no mundo e nos contextos da vida em que estamos, no meio de tanta hostilidade, é o contexto que vai permitir que ou seja, são as condições necessárias para que nós possamos ser aquilo que devemos ser, como ovelhas no meio de lobos. E aí depois o Evangelho vai como que explicitando essas ideias. Nosso Senhor fala do cuidado com os homens. A gente não pode ser ingênuo. O fato de acreditarmos no Senhor não vai fazer com que todos nos olhem com bons olhos quando, por exemplo, nós falarmos a verdade. A verdade acerca do aborto, a verdade acerca da masculinidade, da feminilidade, da constituição da sexualidade humana, a verdade acerca da família. Cuidado com os homens. Eles não vos entenderão, não concordarão convosco, vos odiarão. E assim por diante. Eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que somos nós? O que é o cristão para o mundo? No passado nós éramos espetáculo. Muitas vezes pensemos na Roma Antiga, no Coliseu. Lá foi o lugar do martírio de muitos homens. Por amor a Cristo. Era um espetáculo de um mundo pagão, de um mundo que não acreditava em Deus e vivia como se Deus não existisse. E tudo isso serve num contexto, nos deixa muito claro Nosso Senhor. Por minha causa, para dar testemunho. O que falamos, o que vivemos, até o fundo, até as últimas consequências, apontam para uma outra realidade. Revelam um grandíssimo mistério, manifestam um amor que nos toma por inteiro, que se manifesta e que se traduz nos nossos gestos, palavras. Por isso que Nosso Senhor diz, não sois vós que haveis de falar, mas é o Espírito do Pai que falará através de vós. Isso é um autêntico testemunho. Quando nós pudéssemos dizer, como dizia São Paulo, já não sei o que vivo. Eu falo, eu vivo, eu como, eu durmo, eu converso com as pessoas, eu trabalho, mas já não sou eu que vivo. A minha vida como um todo, no meu trabalho, nos diferentes ambientes e circunstâncias, está a serviço de uma coisa maior, dar testemunho do Senhor, viver por causa dele. É isso que Nosso Senhor nos pede, e por isso nos pede para irmos até o fim. E vejam que uma decisão como essa é radical, a tal ponto de muitas vezes rachar uma família no meio. É o que Nosso Senhor diz aqui. O irmão entregará à morte o próprio irmão. Isso é assim desde Caim e Abel. Um é fiel, agrada a Deus. O outro, de coração fechado, egoísta, violento, se precipita contra o próprio irmão. E nós vemos ali uma primeira ovelha no meio de lobos. Vejam que a vida cristã ela tem essa perspectiva assim, eu não diria assim necessariamente dramática, mas
decisiva. Nós não podemos entrar para perder, porque o que está em jogo é a salvação nossa, dos nossos irmãos, é o testemunho do Cristo. E, portanto, nosso Senhor nos diz que nós precisamos perseverar até o fim. Essa mesma prudência e simplicidade vai se traduzir no final deste evangelho, quando nós ouvimos que nosso Senhor nos diz que quando fomos perseguidos, devemos fugir para outras cidades. O que quer dizer isso? Aconteceu isso no início da igreja. Desencadeou a perseguição e os cristãos se espalharam. E há em todo lugar, vejam, em todo lugar onde esses cristãos se espalharam porque estavam sendo perseguidos. Isso lá no tempo que Paulo começou a levar cartas de recomendação para perseguir os cristãos e matá-los. Em todo lugar onde eles chegavam, o que faziam? Não se escondiam, não se amedrontavam, fugiam para não ser mortos, porque sua vida estava a serviço de um testemunho. Fugiam porque precisavam fazer diferença no mundo. Não fugiam por covardia, mas fugiam por coragem. E, portanto, onde chegaram, falaram do Cristo, testemunharam o Cristo, tanto que as pessoas começaram a dizer, mas esses são cristãos, esses imitam o Cristo com a sua vida. Morrendo ou vivendo, imitam o Cristo. E nós, amados irmãos e irmãs, nos calamos, nos amedrontamos. Como tenho dito, achamos que, como o mundo quer, que tenhamos que viver a nossa fé como um fato privado, reservado, que não pode aparecer, que não pode se traduzir na nossa vida, nas opções da nossa vida. E aí, portanto, que a nossa fé não possa nos fazer denunciar situações e realidades alarmantes, críticas, assustadoras. Temos que ver tudo como espectadores calados. Não, meus irmãos. A nossa fé nos faz agir, nos faz testemunhar. E é isso que nosso Senhor nos pede nesse evangelho tão rico, tão profundo, e que nos dá certezas. Certezas, amados irmãos e irmãs. Que certezas nos dá esse evangelho? Nos diz que nós teremos a certeza de poder contar com a assistência do Senhor, do seu Espírito. Nos dá a certeza de que se nós formos até o fim, seremos salvos. Nos dá a certeza de que se nós perseverarmos e não nos amedrontarmos diante das perseguições, nós levaremos adiante o nome do Senhor e a sua salvação. Nós seremos instrumentos, seremos testemunhas. Que certezas maravilhosas o Senhor nos dá nesse evangelho. E de que poderá valer mais, como valerá mais a pena a nossa vida. O que dará mais sentido à nossa vida, melhor dizendo, se não isso, de podermos saber que poderemos dar testemunho do Cristo. Peçamos a nosso Senhor que nos dê aquilo que nos pede firmeza, nos pede perseverança, nos pede coragem, pois nos dê Ele tudo isso, para que nós possamos ser o que Ele quer e estar à sua disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos a nosso Senhor pela vida dos nossos irmãos e irmãs que hoje estão de aniversário, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que celebram o dom da vida matrimonial, sejam santificados, sejam cobertos da graça de nosso Senhor pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, desça sobre todos vós, vossas famílias, lares, locais de trabalho, vossas atividades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro, rogai por nós. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.